E aí pessoal, tudo bem? Tranquilo? Olha só, hoje nós vamos trabalhar com transformações de medidas, tá? Essas são as medidas que nós vamos trabalhar. Transformar de uma medida para outra, de quilômetro para centímetro, de centímetro para metro e assim por diante. As medidas que nós vamos trabalhar: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. As que a gente já está acostumado, né? São quilômetro, o metro, o centímetro e o milímetro. Só para a gente ter uma noção do que significa as outras medidas que nós já não conhecemos tanto, eu coloquei um resuminho aqui. Então, no caso, o decâmetro, um decâmetro corresponde a 10 metros. Um hectômetro corresponde a 100 metros. Um quilômetro corresponde a 1000 metros. 10 decímetros correspondem a 1000 metros. Desculpe. 10 decímetros corresponde a 1 metro. 100 centímetros corresponde a 1 metro. E 1000 milímetros corresponde a 1 metro. Tá? Eu não preciso decorar nada disso, tá? Tudo bem? É só para a gente ter uma noção do que a gente está fazendo. Então vamos lá? Eu trouxe alguns exemplos aqui bem fáceis, é só prestar atenção e não vai ter problema nenhum. Nós precisamos dessa transformação, porque alguns problemas eles aparecem em metro e em quilômetro, por exemplo, e você não pode trabalhar com as duas grandezas. Por isso nós temos que fazer a transformação, tudo bem? Vamos lá? Primeiro, efetue as transformações a seguir. Eu vou transformar 2 quilômetros em metros. Lembra, como nós temos o 10 e os múltiplos de 10, eu não preciso estar fazendo essa conta toda hora, multiplicando por 10 ou dividindo por 10, por 100. É só eu andar com a vírgula, tá bom? Então, 2 quilômetros, o que eu vou fazer? Escreva esse 2 aqui, 2 quilômetros. Olha só, de quilômetros para metros. Quilômetros para metros. Quantas casas nós vamos andar? Uma, duas, 3 casas. Nós vamos acrescentar. É como se a vírgula ela tivesse nesse último número, tá? Professor, mas não existe vírgula aqui. Tá vendo essa minha caneta vermelha aqui, ó? Essa é a vírgula, como se ela tivesse no último número. Eu vou acrescentar. Nós andamos 1, 2, 3. 1, 2, 3, vírgula, 0. Tudo bem? Esse último zero, depois da vírgula, ele não vai me adiantar em nada. Então eu posso cortá-lo. E aí eu vou ter 2.000 metros. 2 quilômetros em metro, 2.000 metros. Mais um exemplo, 126 milímetros em metros. Ó, milímetros, nós vamos transformar de milímetros em metros. Nós vamos andar com a vírgula agora para o lado esquerdo. Olha só o sentido agora, de milímetro para metro. Então eu vou colocar o 126 aqui. Lembra que eu falei para vocês que a vírgula, como se a vírgula estivesse na última casa? Então, de milímetro para metro, nós vamos andar uma, olha só, milímetro para metro. Uma, duas, três. A vírgula está na última, vamos contar? Uma, duas, três. Só isso, tá? Então, eu vou ter 0,126 metros. Tranquilo? 27 milímetros em centímetros. 27 eu marco. Vamos ver por quanto que a gente vai andar. Milímetro, ó, de milímetro para centímetro. Milímetro para centímetro. Quantas casas? Só uma casa para o lado esquerdo, como se eu estivesse dividindo por 10. Aliás, como se eu estivesse, não, estou dividindo por 10. A vírgula está na última casa, vou andar só uma. Então, eu vou ter 2,7 centímetros. Fácil? A próxima. 12 metros em quilômetros. Vamos lá. Escrevo o 12. Vamos escrever primeiro, depois a gente faz. Escrevi o 12. 12 metros em quilômetros. Onde que está o metro? Aqui o metro. Eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Eu vou chegar de metro para quilômetro, eu vou andar para a esquerda. Quantas casas? Uma, duas, 3 casas. Vamos contar? A vírgula está aqui. Uma. Eu vou acrescentar alguns zeros aqui, tá?
De novo. 1, 2, 3. 1, 2, 3 quilômetros. 12 metros em quilômetros, 0,012 quilômetros. Fácil? 51 decâmetros em decímetros. Decâmetros, decímetros. Eu vou andar com a vírgula para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Ó, 1, 2 casas, tá? Vou escrever o 51 de decâmetro para decímetro. Presta bem atenção aqui, ó. 2 casas. 1, 2 para a direita. A vírgula está aqui. Vou acrescentar 2 zeros, 3 zeros. A vírgula está na última casa. 1, 2 casas. Posso cortar esse último zero? Posso. Então eu vou ter 5.100 decímetros. Beleza, galera? Não é difícil, né? É só prestar atenção e a gente vai conseguir fazer. Eu coloquei, presta atenção, eu coloquei nessa coluna só números sem vírgulas, não são números decimais, são números inteiros. Então lembra sempre que eu vou escrever o número, é como se a vírgula tivesse no final do último número, tudo bem? Nessa coluna agora, eu coloquei os números com vírgula, números decimais, mas a maneira de fazer é a mesma, não vai ter problema nenhum. Vamos lá? Primeiro, nós temos aqui 1,5 metros em milímetros. Nós vamos transformar esse cara, 1,5 metro, em milímetro. Metro em milímetro. Aqui está o metro e aqui está o milímetro. Quantas casas nós vamos andar? 1, 2, 3 casas. Para a direita de novo, ó, ao sentido. Direita, estou multiplicando por 10. Então, vou andar para a direita. Metro para milímetro. 1, 2, 3. Beleza? Vamos lá? Escreve o número sem a vírgula, tá? E lembra que a vírgula está aqui, ó. Olha a minha caneta aqui, está em cima da vírgula. Eu não vou colocar a vírgula agora. Só vou saber que ela está aqui. E vou andar 1, 2, 3 casas. Vou colocar o zero aqui. Lembra que são 3 casas, tá? Então, estava aqui a vírgula. 1, 2, 3. De novo, só para a gente ter, ó, 1,5. A vírgula estava aqui. Vou andar 3 casas. 1, 2, 3,0. Posso cortar esse zero? Posso. Então, vou ter isso. 1.500 milímetros. Tudo bem? 0,4 metros em milímetros. Vou pôr o 0,4 aqui. Vamos lá. Metros em milímetros. Essa transformação que a gente vai fazer. Metros em milímetros. Vou andar para a direita com a vírgula. Quantas casas? 1, 2, 3 casas. Já sei que eu vou acrescentar zeros aqui, né? Vamos lá, ó. Lembra, onde que estava a vírgula? Aqui. Não vou colocar ela, vou colocar só a caneta para a gente ter uma ideia. Quantas casas eu vou andar? Já vi que são 3. 1, 2, 3. Posso cortar esse último zero? Posso. Então, eu tenho 400 milímetros. Beleza? Fácil? 1,37 centímetros. Escrevo o número. E vamos ver o que a gente vai transformar aqui. 1,37 centímetros em milímetros. Olha aqui, ó. Centímetros em milímetros. Quantas casas nós vamos andar? Uma casa. Para a direita ou para a esquerda? Para a direita, né? Centímetro para milímetro, para a direita. Ou seja, eu vou andar com a vírgula uma casa só. A vírgula estava aqui, presta bem atenção, tá? Olha a minha caneta aqui, a vírgula estava aqui. Eu vou andar uma casa só, então ela vai dar só aqui. 13,7 milímetros. Tudo bem? Andei com a vírgula apenas uma casa, porque nós estamos transformando de centímetro para milímetro. E aqui eu só andei uma casa para a direita. Fácil? Muito fácil, né? Só prestar atenção que não vai errar. 5,8 quilômetros eu vou transformar em centímetros. 5,8
8. Não põe a vírgula, tá? Depois você vai colocar. De quilômetro para centímetro, vamos olhar. Aí você vai andar bastante, olha só, de quilômetro para centímetro. Vamos ver quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5 casas. Ó, multiplicando por 10, ou seja, eu vou andar para a direita. De novo, para a gente não errar. Quilômetro para centímetro. Essa não conta, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. A vírgula está aqui, eu já sei que eu vou ter que colocar vários zeros aqui na frente. Vamos colocar. Vamos ver se esses dão. Vamos lá. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vai precisar de mais um. De novo, quilômetros para centímetro. Vamos lá de novo, só para a gente confirmar. 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula está aqui, ó, a minha caneta na vírgula. 5,8, ela estava aqui. Vou andar 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Posso cortar esse último zero? Posso. Então, na verdade, eu vou ter 580 mil centímetros. Tudo bem? Só prestar bastante atenção na hora que vocês forem andar com a vírgula. Se ela está andando para a direita, se ela está andando para a esquerda. Lembra? Para a direita eu estou multiplicando por 10. Então, a vírgula está andando para a direita. Se for para a esquerda, eu estou dividindo por 10. Lembra que a vírgula, então, ela começa a correr apenas para a esquerda. Tá? Não é difícil. E o último exemplo aqui. 3,53 centímetros em hectômetro. 3,53. Vou colocar aqui sem a vírgula, tá? 3,53. Vamos lá. De centímetro para hectômetro. Centímetro está aqui, ao hectômetro aqui. Vamos ver quantas casas a gente vai andar? 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. De novo, ó, centímetro para hectômetro. 1, 2, 3, 4 casas. A minha vírgula estava aqui, eu vou andar para a esquerda. Quantos zeros eu precisar, tá? Ó, a vírgula aqui. 1, 2, 3, 4. De novo. Minha caneta é a vírgula do número que estava. Vou andar 4 casas. 1, 2, 3, 4. Hectômetros. Medida que a gente não costuma utilizar muito, né? Então, vou ter 0,0000353 hectômetros. Tá? É só dar uma olhadinha com mais calma agora. Resolver. Lembra que eu não preciso... Se eu for fazer conta na calculadora, vai dar esses valores, só que eu vou perder tempo. Então, é uma regrinha básica, já que eu estou trabalhando com múltiplos de 10. Então, é andar com a vírgula para a direita ou para a esquerda. Isso é em qualquer situação. Tá? Quando eu multiplico por 10 o múltiplo de 10, eu ando a quantidade de zeros quando eu divido. E uma quantidade de zeros quando eu multiplico, ou para a direita ou para a esquerda. Valeu? Valeu, galerinha. Até mais.